Olá, saudações de paz para você e sua família. Estamos aqui mais uma vez, eu me chamo Vandério Pinheiro e nós iremos tratar sobre um assunto muito interessante, adoção de filhos. Eu já gostaria que você deixasse aí nos seus comentários o que é que você pensa a esse respeito, como que você vê a adoção em nosso país. Glória a Deus! Gostaria de iniciar este vídeo falando que o Brasil ele teve introduzida a adoção através das ordenações filipinas na promulgação em 1828 em uma lei que tratava do assunto com características do direito português. O processo para adoção era judicializado, devendo ser realizada a audiência para a expedição de carta de recebimento do filho. Então, em 1828, porém, ao longo do tempo, ele foi sofrendo algumas transformações dentro da Constituição para chegarmos aonde nós estamos hoje e o que nós alcançamos. Outrora, alguém para adotar um filho, ele precisava ter uma idade acima de 50 anos e depois veio reduzindo e hoje, a partir de 21 anos, já é possível fazer a adoção de filhos. Eu tenho aqui algumas informações que são interessantes, né, para nós. O Brasil ele tem efetivamente 4.900 menores esperando por adoção e cerca de 42.546 pessoas ou casais que pretendem adotar crianças, porém, na maioria das vezes não conseguem por algumas questões burocráticas, como também pela condição dos casais que têm as suas escolhas ou preferências. E devido a isso, existem muitos, principalmente aqueles de 10 anos acima, que não conseguem uma família, um lar para poder estar. Nós precisamos mudar esta situação, porque eu acredito que todos merecem e necessitam de uma oportunidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, você pode estar procurando, vendo aí uma forma de estar conseguindo fazer uma adoção e trazendo uma criança, um adolescente para ter um lar e viver feliz, né, juntamente com a sua família, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus! Eu gostaria de ver aqui com os irmãos o que é que a palavra do Senhor nos diz sobre esta informação. Glória a Deus. Em Gálatas, capítulo de número 4, o verso de número 4 e 5 nos diz: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nós não tínhamos direito, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para poder nos dar esta oportunidade, para que nós pudéssemos receber esta adoção de filho. Nós vivíamos debaixo da lei e principalmente nós que éramos considerados gentios e que não tínhamos direito. E hoje nós podemos ser chamados de filhos por adoção e hoje fazemos parte de uma herança inigualável, que é a eternidade que o Senhor tem para as nossas vidas. Vejamos o Evangelho de João, no capítulo de número 1, o verso 11 e 12, que diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, lhe deram direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Jesus ele tinha uma aliança com o povo judaico, com o povo judeu. Porém, a Bíblia diz que ele veio para o seu, mas os seus não receberam. Mas nós que o recebemos, nós recebemos o direito de sermos chamados filhos de Deus, porque nós cremos no seu nome. Isso é glorioso. São textos bíblicos que fortalecem a ideia da adoção. Nós não tínhamos direito, mas nós recebemos o direito e hoje somos filhos e temos direito na promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos, capítulo 8, o verso de número 15, que nos diz: pois vocês não receberam
um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio ao qual clamamos Abba Pai. Louvado seja Deus. Então nós não recebemos um espírito para nos trazer novamente à escravidão, mas recebemos um espírito que nos qualifica, que nos torna filhos por adoção. Esse espírito que habita hoje dentro de nós, o espírito do nosso Senhor, que nos qualifica para sermos filhos por adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. E nós sabemos que a palavra Abba já significa pai, ou nós podemos expressar que quando utilizamos esta palavra Abba Pai, poderíamos estar usando uma expressão carinhosa de poder chamar o nosso Senhor de papai. Nós temos hoje este direito porque nós fomos enxertados à videira, como o apóstolo Paulo escreveu. E isso é muito glorioso. Salmo 68, o verso de número 6 nos diz: Deus dá um lar aos solitários. Ele liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Ou seja, o nosso Deus, ele dá um lar para os solitários. Quantos hoje se sentem assim, porque pensam ser menosprezados, pois não têm a oportunidade de ter um lar, de ter uma família. Mas como a Bíblia diz que Deus ele dá um lar para os solitários, eu creio também que Deus usa pessoas para poder tirar essas crianças que hoje estão em orfanatos, em lugares aguardando uma adoção, e que vocês podem chegar lá e dar a eles a oportunidade de ter um lar, de ter uma família, para que eles sejam felizes, né, na presença de Deus e com sua família. Glória a Deus. Efésios capítulo 1 e o verso de número 5 nos diz: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Glória a Deus. Em amor, o Senhor nos predestinou para nós sermos adotados, né, como filhos por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é muito glorioso. Vamos ver aqui Romanos capítulo 9 e o verso de número 8, que nos diz: noutras palavras, não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Ou seja, não são os filhos naturais, não são os filhos biológicos, está dizendo que são considerados como filhos de Deus, mas sim os filhos que são da promessa. Glória a Deus. E aí nós podemos ver que muitas famílias que hoje têm os seus filhos biológicos e que eles não correspondem como aqueles que foram adotados. Então, na verdade, nós podemos, né, adotar filhos sim e crer que eles poderão ser tão bons ou ainda melhores do que aqueles que nós temos que são biológicos. E aqui a Bíblia está dizendo que não são os filhos naturais que são filhos de Deus, mas sim aqueles que são filhos da promessa. E aí sim eles são descendência de Abraão. E em Abraão mesmo nós podemos ver que ele tinha o seu filho Ismael, mas quando Deus se retrata com Abraão, ele diz: me dá o teu filho, o teu único filho, porque o que vale são os filhos que são da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Que você abra a tua mente, o teu coração, e que você possa pensar nisso. E quando você for a um lugar, a um estabelecimento, no ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que você possa realmente, através deste ato glorioso, você possa escolher alguém e não use de acepção, né? Não seja preconceituoso, mas abre o teu coração, né, para que Deus possa te usar para abençoar uma pessoa. Foi através da Constituição Federal de 1998 que este documento fez com que viesse ter a garantia de que os filhos adotados tivessem os mesmos direitos dos filhos legítimos. Outrora, eles adotavam para ter mão de obra escrava, mas através da Constituição Federal, né, como eu falei aqui,
de 1988 que os filhos passaram a ter direito aos mesmos filhos biológicos. Isso é muito bom. São informações válidas para as nossas vidas. Procure saber mais sobre este assunto e deixa Deus te usar. Que Deus continue abençoando a tua casa, a tua vida, a tua família. E não esqueça de deixar os comentários o que você acha da adoção em nosso país. Deus te abençoe de uma forma toda especial, em nome de Jesus.